na frente, Deus na frente, Deus na frente, Deus nesta nação. A paz do Senhor, juventude e restauração, a paz do Senhor a todos os irmãos em Cristo que estão nos acompanhando. Nós queremos saudar a todos com a paz do Senhor Jesus Cristo e queremos dizer que é uma honra ter todos vocês aqui conosco em mais uma sexta-feira que Deus nos proporciona a oportunidade de estarmos em sua presença e de aprender da palavra de Deus. Meu nome é Matheus Aguiar, faço parte da juventude da área de Gravataí e hoje estaremos apresentando o programa juntamente com vocês e gostaríamos muito da participação de todos vocês. Desde já, deixe o like nessa transmissão e compartilhe com mais pessoas da sua família, seus amigos, pessoas que você tem aí nos seus contatos do WhatsApp. Compartilhe o link com eles para que eles também venham aprender, venham louvar a Deus conosco e receber a bênção de Deus. Então nós cremos que a sua casa está sendo abençoada por Deus a partir deste momento. Estamos aqui com alguns irmãos que vão se apresentar e logo após nós vamos orar a Deus para que o Senhor nos direcione. A paz do Senhor, meus irmãos, irmão André Júnior, também da área de Gravataí. É motivo de grande alegria que estamos aqui, né, irmão Matheus? E o tema hoje é um tema muito interessante, por isso que nós reforçamos. Mande o link deste vídeo do canal do YouTube para mais alguma pessoa. E antes de falar o tema do vídeo, eu confesso, irmão Matheus, que nesse momento, assim, antes de começar o programa, eu me sinto que nem os 3 jovens antes de entrar na fornalha. Aquela apreensão, assim, um momento que tu não sabe como é que vai proceder, mas a certeza é uma: Deus está na frente, por isso que nós estamos aqui alegres. Irmão Gabriel? Glória a Deus, quero saudar os jovens que estão conectados conosco, os irmãos também. Sou o irmão Gabriel Rodrigues, também da área de Gravataí. E também vamos estar orando neste momento para que Deus venha abençoar essa transmissão e possamos aprender um pouco mais do que Ele tem reservado para nós. Amém? Amém, glória a Deus. Então aqui está o nosso irmão André Júnior e o nosso irmão Gabriel. Nesta noite nós vamos apresentar um tema que é muito frequente nos nossos dias e nem sempre nós falamos sobre isso. Ansiedade vezes cristianismo. Será que é possível o cristão sofrer com a ansiedade? Então, como o irmão André Júnior comentou, é uma sensação de estar como os 3 jovens à beira, à porta da fornalha de fogo ardente, aquecida 7 vezes mais. É uma questão de você estar apreensivo como ser humano e ao mesmo tempo viver na dependência de Deus. Então já entramos com essa introdução, em que às vezes nós estamos em situações, mas o depender de Deus é muito importante para as nossas vidas. Então vamos orar a Deus. O irmão André Júnior vai estar dirigindo esta oração inicial e já vamos entrar nesses aspectos, nesses assuntos bastante importantes. E vamos orar a Deus e não deixe de compartilhar. Nós contamos com a sua participação já no início em compartilhar essa transmissão. Irmão André Júnior. Glórias a Deus. Tema interessante, meus irmãos. Compartilhe no grupo da sua igreja, no grupo de jovens. Chama aquele amigo, aquele familiar, que isso com certeza, esse estudo da palavra de Deus irá ajudar muitas pessoas. E na certeza de que Deus está conosco, então é que nós iniciamos essa oração. Assim como os 3 jovens na fornalha, a gente aceitou o desafio para a honra e glória do Senhor. Senhor Deus e Pai, a Ti direcionamos esta oração, Senhor, porque confiamos que o Senhor está conosco, que o Senhor está neste momento e pedimos, ó Pai, que cada alma, meu Deus, cada pessoa que acessar este vídeo, meu Deus, possa ser abençoada, possa ser alcançada pela palavra de Deus, o seu lar possa ser abençoado, meu Senhor. Nós pedimos a direção do Teu Espírito desde já, meu Deus, através dos louvores, através do estudo, através de cada oração. Glorifica o Teu nome em tudo, meu Senhor, e que tudo seja para a honra e glória do Teu nome. Assim nós te pedimos e agradecemos. Amém. Amém, glória a Deus. Irmão Gabriel vai estar compartilhando aí para os jovens de Gravataí o link dessa transmissão. Participa aí em massa. Os jovens de Gravataí, eles não estão
nem convidados, eles estão convocados a estarem presentes conosco nessa transmissão. Então é um pouco mais forte do que um convite, é uma convocação, porque é um tema bastante importante e os nossos irmãos, co-irmãos, os irmãos que estão nos nossos dias a dia, os irmãos que estão junto de nós nas nossas lutas, batalhas, fazem muita diferença quando estão aqui conosco. Então, se você faz parte da Juventude Geração Eleita, nós contamos sim com total apoio, com a sua participação no chat. Nós vamos ter aqui algumas interações, nós estamos programados para que seja uma transmissão abençoada e também interativa. Então você pode participar, você pode colocar o seu pedido de oração no chat, você pode dar aí seu feedback sobre essa transmissão, questão do som. Nós vamos louvar a Deus e você vai glorificar, vai louvar a Deus juntamente conosco. Então, nesse momento, enquanto o irmão André Júnior vai louvar a Deus, você vai compartilhar essa transmissão. Eu creio que muitas pessoas já vão estar presentes através de você e vão ouvir a palavra de Deus, vão conhecer um pouco mais sobre si mesmo, sobre a sua vida e balancear junto à palavra de Deus, reconhecendo as suas debilidades e sendo edificado pelo Senhor para vencer a ansiedade. A ansiedade é um tema muito frequente dentro das escolas, dentro das faculdades, universidades e também dentro da igreja. Então existe muita crítica até os dias de hoje e é sobre isso que vamos falar nesta noite. O irmão André Júnior vai estar louvando a Deus e você não perca tempo, já compartilha esse like. Glórias a Deus. Antes de louvarmos a Deus, irmão Gabriel, vê para nós como é que está o chat, quem está nos acompanhando. Glória a Deus, nós já temos alguns irmãos aqui conectados. Como recém começamos, cremos que muito mais jovens virão. E você, já estamos vendo alguns links sendo compartilhados, com o número de pessoas chegando. E você envia o seu link nos status para o seu amigo, aquela pessoa que você pensa que poderia gostar de ouvir essa palavra, pois sabemos que Deus vai falar com muitas pessoas diante deste tema tão abençoado. Amém? Está louvando o Senhor, então, nesse momento. Confesso que a gente está aqui no improviso, mas na direção do Senhor. Glórias a Deus. Hoje eu venho, irmão, dizer a ti que não deixes a cruz no caminho, prossiga em frente, oh sim. Não desanimes, Jesus contigo está. Por mais que a cruz seja pesada, te ajuda a levar. Siga o caminho, não olhes para trás. Se a cruz ferir os teus ombros, não diga a ninguém mais. Quantas horas ele estava a te ajudar, te dando forças para poder continuar. Se a luta é grande, hoje ele te diz, não temas. Se ele te livrou de provas e aflições, porque dessa vez não te livrará também. Nosso Deus é poderoso, nunca conheceu derrota, e Ele está contigo e jamais te abandonará. Siga o caminho, não olhes para trás. Se a cruz ferir os teus ombros, não diga a ninguém mais. Quantas horas ele estava a te ajudar, te dando forças para poder continuar. Se a luta é grande, hoje ele te diz, não temas. Se ele te livrou de provas e aflições,
porque dessa vez não te livrará também. Nosso Deus é poderoso, nunca conheceu derrota, e Ele está contigo e jamais te abandonará. Glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. Já temos alguns irmãos ali participando no chat. E nós queremos aqui lançar essa pergunta para que você reflita conosco. Os slides vão ser, nós temos os slides para apresentar. Então vai ser apresentado aí na sua tela os slides, e esse slide tem uma pergunta ali. E nós gostaríamos de refletir um pouco sobre essa pergunta. Nós temos ali ansiedade vezes cristianismo. E a seguinte pergunta: é possível ser cristão e sofrer com a ansiedade? Às vezes nós criamos um certo preconceito quando tratamos as questões psicológicas do indivíduo. Quando nós tratamos principalmente de crentes, jovens, principalmente de adolescentes, quando nós tratamos o assunto ansiedade, vem junto já a lembrança de que a depressão, a ansiedade e a depressão, ou que essa pessoa está sofrendo com a depressão, e muitos vão concordar conosco em dizer e afirmar que a depressão é o mal do século. Então é fácil nós afirmarmos isso, de que o jovem hoje na igreja tem depressão, e a depressão é o mal do século, e que isso é um problema na vida do jovem, e que isso é um problema na vida cristã desse jovem, porque ele está com demônio, ele está possesso de demônio, ele precisa se converter, ele precisa orar, ele precisa buscar mais a Deus. Muitas vezes existe esse preconceito de nós, partindo de nós, do nosso pressuposto em olharmos tais situações e já tirarmos essas conclusões. Quantas vezes, né, irmão André Júnior, nós ouvimos pessoas falar que quem sofre com a depressão, com a ansiedade, tem demônio. Com certeza, e é um assunto muito atual, um assunto que está muito em alta, e glória a Deus que cada vez mais está chegando irmãos. Agora estou olhando aqui pelo site, pelo chat, melhor dizendo, e para você que chegou agora e talvez não está entendendo qual o nosso foco nessa noite, o assunto de hoje é justamente o que está aí na sua tela: a ansiedade versus o cristianismo. E a gente vai trazer então algo a respeito da palavra de Deus, e como nós começamos na transmissão dizendo que, como os 3 jovens na fornalha, assim nós estávamos quando chegamos aqui. O jovem diante de uma situação inesperada, vamos usar um exemplo. O irmão Gabriel recebeu uma oportunidade para uma pregação em uma outra congregação. É natural que o irmão Gabriel sinta um pouco de ansiedade. Não sei se o irmão Gabriel já passou por isso. Já algumas vezes passamos por esse desafio, né, onde o líder às vezes nos chama de repente para estar pregando em outra congregação. Às vezes estamos até ali sendo pego de surpresa, e dá aquela ansiedade, o coração palpita até mais forte. Isso é uma boa ansiedade, isso é algo natural do nosso corpo. Só que também há ao lado negativo da ansiedade demasiada, em excesso, que é onde a gente vai abordar um pouco mais à frente. Então, você que refletiu um pouco naquilo que nós falamos, será que você conseguiu responder aí? É possível ser cristão e sofrer com ansiedade? Coloca aí no chat se você acredita que é possível cristão sofrer com ansiedade, ou se você vai se considerar uma pessoa um pouco a fio da religiosidade e vai dizer que o cristão não pode sofrer com ansiedade. Então fica aí essa pergunta no ar para que você responda: é possível ser cristão e sofrer com ansiedade? Sim ou não? Você responde no chat. Temos aqui a seguinte explicação. Pode voltar ao anterior, por gentileza? Eu gostaria de comunicar aos irmãos que são fatos, esses slides são fatos, são verídicos, né? E partiu de nós, principalmente de mim, que sou estudante de psicologia, para que fique um pouco mais claro, né? Para que não haja alguém que diga que nós não temos as informações suficientes para repassar. Então, isso parte de um estudante de psicologia que estuda muito essa questão
de ansiedade e também psicológica dos indivíduos. Então nós temos ali, muitas pessoas sofrem com transtornos da ansiedade sem terem ciência disso. Então, como o irmão André Júnior já iniciou falando, nós sofremos com ansiedade e muitas vezes nós não sabemos disso. Então já vamos entrar já nessa parte. O jovem, como o irmão Gabriel estava usando o exemplo próprio dele, mas que é cotidiano nas nossas congregações e sedes, é de o jovem escalado não pôde estar presente. E o líder olhou para um jovem que tinha o perfil adequado para suprir aquela necessidade e chamou esse jovem já de última hora, em cima do laço, o famoso em cima do laço, para que ele cumpra essa escala. Então, automaticamente, esse indivíduo vai responder de alguma forma. Esse jovem, esse moço, essa moça, ele vai responder de alguma forma fisiológica ou internamente, de alguma maneira, ele vai corresponder a essa ansiedade. E aí nós vamos seguindo. Nesse estudo, qual que é o nosso objetivo? Nós iremos abordar o conceito de como um cristão pode e deve enfrentar esses momentos e situações. Então nós vamos abordar esse conceito que é muito importante, porque para que nós não sejamos pegos de surpresa e sejamos ignorantes quanto ao assunto da ansiedade. Então nós vamos para o próximo slide, que diz o seguinte: ansiedade e seus sintomas. Dicionários não técnicos têm diversas definições para ansiedade, como aflição, angústia, perturbação do espírito causado pela incerteza, etc. Mas, tecnicamente, o que é a ansiedade? Então, nós temos aqui uma rápida introdução de que muitas pessoas, eles querem já dar o diagnóstico da patologia ou do sistema nervoso do indivíduo. Então, o indivíduo se comporta de tal maneira, ele está sofrendo com a depressão, ou ele está com uma patologia mental, ou ele está com uma doença, ele não está bem, ele está em pecado, ou ele está com demônio, ou ele está agindo de tal maneira por conta disso ou daquilo. Então, muitas pessoas surgem nesses momentos trazendo diagnósticos sem terem essa autorização para diagnosticar doenças e patologias. Meus irmãos, um assunto muito interessante. Nós estamos também, querendo ou não, ansiosos para discorrer sobre esse assunto. E desde já a gente então convida mais uma vez a você, ouvinte, que está ouvindo aí a programação, a compartilhar esse assunto de extrema importância, um assunto muito relevante para nós, para a nossa geração. E gostaria de estar saudando o pessoal que já está conosco no chat. Coloque ali qual área você pertence. Nós podemos ver aqui que tem pessoas do Uruguai, a irmã Salto do Uruguai, irmã Maria Rosário. Nós podemos ver aqui, irmão Gabriel, ver se o senhor conhece a irmã Vera Rodrigues. Glória a Deus. Nosso pastor, co-pastor da nossa sede de Gravataí, pastor Gessé, alguns irmãos, irmão Olemar, irmão Eliezer, irmã Carol. Continue compartilhando para que mais pessoas possam ser alcançadas. Mande para aquele seu amigo que talvez já passou por uma situação dessa e não consegue compreender, não lidar muito bem com essa situação. Ajude essa live, continue compartilhando e com certeza Deus na frente, irmão Matheus. Deus na frente, com certeza. Então, como o irmão André Júnior comentou, muitos jovens estão desviados do evangelho hoje por conta de sofrerem essas repreensões, de sofrerem com essa questão da ansiedade já em níveis bastante elevados e acabaram se desviando, dando ocasiões a situações mais dramáticas e não conseguindo vencê-las. Então, você que conhece um jovem que está sofrendo com ansiedade, você que conhece um jovem que está desviado do evangelho por conta de sofrimentos, com suas emoções, seus sentimentos, envia aí esse link para ele, convide ele para participar, porque é um tema, como o irmão André Júnior comentou, bastante importante para a nossa geração. Então vamos aqui ao próximo slide. Nós vamos definir o que é ansiedade. Então, a simples definição do que é ansiedade. De acordo com o psiquiatra Pércio Ribeiro Gomes de Deus, do Hospital Israelita Einstein, devemos entender a ansiedade como um fenômeno que ora nos beneficia e ora nos prejudica, dependendo das circunstâncias ou intensidade.
Então podemos considerar a ansiedade como uma resposta dada do cérebro ao corpo, como um sistema de autodefesa. Por exemplo, reflete a nossa insegurança sobre os cenários futuros. E temos aqui, qualquer pessoa é capaz de pensar sobre o futuro diante do que pode ou não acontecer. O exemplo, o trabalho, agenda, tarefas, compromissos, etc. Então nós percebemos aqui que é algo comum, está presente sim a ansiedade nos nossos dias. Então você que respondeu que não, o cristão não pode sofrer, o cristão não deve sofrer, o cristão não tem da parte de Deus essa permissão para sofrer com ansiedade, nós estamos vendo que sim, as pessoas por terem trabalhos, por terem compromissos, agendas, tarefas, elas acabam sim tendo esses momentos ansiosos nas suas vidas. Por exemplo, vamos entrar, não causando polêmica, mas é algo que todo jovem vai passar por isso. Preparação para o casamento. Quando nós, eu falo no modo dos que já casaram, né? Quando a pessoa está prestes a casar, surgem as maiores preocupações da sua vida. Como vão conseguir comprar uma casa? Como vão conseguir sustentar uma família? Como vão conseguir construir uma família? E aí nós percebemos a correria, o frio na barriga, correndo atrás de vestido, correndo atrás de itens para formar e realizar a cerimônia. Então nós estamos percebendo que está sim presente no nosso dia a dia. O jovem tem uma escala para cumprir. Ele tem que pregar em um encontro de micro-região ou um encontro de regiões. Ele tem essa agenda para cumprir nesses dias, em vigílias, etc. Ele acaba se sentindo ansioso, o frio na barriga, acaba ficando preocupado. Meu Deus, vai ter que sair muito bem isso, eu confio em ti, mas eu estou nervoso. Então é algo normal nas nossas vidas nós estarmos ansiosos em determinadas situações. Como diz ali, podemos considerar a ansiedade como uma resposta dada do cérebro ao corpo. Então é uma resposta fisiológica, automática, é uma reação do corpo diante do cenário futuro. Então nós percebemos que sim, o crente sofre, muitos passam por esses momentos de ansiedade. E no próximo slide nós vamos ter as causas da ansiedade. Os transtornos de ansiedade são doenças relacionadas ao funcionamento do corpo e também às experiências da vida. Ou seja, quando a pessoa sofre com ansiedade, provavelmente essa pessoa está envolvida no seu dia a dia, preocupações, tarefas, como nós havíamos tratado, né? Essas questões que causam a ansiedade. Então, posso estar ansioso sem motivo? Fica essa pergunta para nós. Será que nós podemos estar ansioso sem necessariamente precisar estar ansioso? Sim. Por quê? O medo de perder o emprego, nós vivemos um período e graças a Deus estamos mais relaxados quanto à pandemia, relaxados no sentido de estar passando, já quase findando a pandemia, e dentro da pandemia muitas preocupações surgiram, o medo de perder o emprego, a minha empresa me deu férias coletivas, a minha empresa acabou acatando ao sistema do governo de sustentar a metade do meu salário e a outra metade eu folgo. Então essas questões que surgem no nosso dia a dia, como essa preocupação com o nosso emprego, quantos não se preocupam com medo de perder o emprego, ou muitos estão ansiosos para conseguir o primeiro emprego. Então isso são causas que nos levam sim a sofrer com ansiedade. Ouvir um não. Quem é que gosta de ouvir um não, quando na verdade gostaria de ouvir um sim? Não é confortável a nós quando nós ouvimos um não, quando nós ouvimos uma repreensão, quando na verdade nós queremos ouvir um elogio, quando nós gostaríamos de ouvir um sim. Então, os períodos de avaliação na faculdade, somos jovens e agora, para quem estuda, o mês de maio é bastante corrido, porque temos aí o período da metade do semestre, é um período avaliativo.
Então muitos vão passar por período de provas, e quem não fica ansioso diante de uma avaliação na faculdade, diante do Enem, diante de questões da escola, diante das questões do ensino, você que faz curso, você que estuda alguma coisa, você acaba passando por um período de avaliação e acaba sim sofrendo com ansiedade. Sejamos aqui sinceros em falar que nós ficamos preocupados, prestes a fazer uma prova, escala para cumprir. Quem nunca ficou ansioso, preocupado, quando nós temos uma escala a cumprir, quando sai ali no grupo da juventude a escala, tal dia você vai pregar em tal congregação. Quem não fica ansioso por isso, né, irmão André Júnior? Meu Deus, é o nervosismo, né, irmão Matheus? E às vezes a gente lê a Bíblia e muitas vezes a gente não para pensar nesse assunto. Eu abri aqui em 2 Crônicas 20... capítulo 17, a palavra de Deus vai dizer assim, ó: nesta peleja não tereis de pelejar, parai e está em pé. Imagina, irmão Matheus, ouvir nos dias de hoje, trazendo para os dias de hoje, Deus falar isso aí para ti e você não ficar ansioso. Não tem como. Às vezes a gente lê a Bíblia e vê que alguns servos de Deus passaram por situações difíceis. A palavra de Deus também no capítulo 17 de 1 Reis vai falar a respeito de Elias. Imagina o quão ansioso Elias não ficou diante de Acabe, diante de situações. A gente lê a Bíblia e não para pensar nesse sentido. Só que há uma diferença da ansiedade, que é aquilo que é algo normal do corpo, é algo hormonal do nosso corpo diante de uma situação, e a ansiedade que nos trava, que nos impede de fazer aquilo que muitas vezes Deus confiou nas nossas mãos. E é o assunto que a gente está abordando aí, né, nessa noite. E por isso que nós mais uma vez pedimos, meus irmãos, continue compartilhando este link com mais pessoas para alcançar mais almas. Um assunto muito relevante, algo muito importante para os nossos dias. E irmão Gabriel, quem está conosco aí no chat? Nós temos diversos irmãos aqui no chat, né? Contando com mais de 40 irmãos logados, e a gente sabe que são aparelhos, e muitas vezes a gente faz o cálculo de que em cada aparelho tenha 2, 3 irmãos. Vemos também os irmãos de Gravataí em peso, irmãos de Cachoeirinha. Glórias a Deus! Muitos irmãos videologados, querendo aprender um pouco mais sobre este tema tão interessante, não é mesmo, meus irmãos? É verdade. Então, no último slide foi passado, teve ali uma observação. Esteja sempre atento à sua rotina. Esteja sempre atento à sua rotina. Isso deve ficar gravado em nós nesta noite. Esteja sempre atento à sua rotina. Sabe por quê? Porque agora nós vamos para o próximo slide, onde nós queremos convidar você a participar conosco. Você já ouviu falar em monofobia? Você jovem, principalmente jovens, mas em si a sociedade já ouviu falar em monofobia? A monofobia é um nome recente que designa o desconforto ou a angústia causados pela incapacidade de comunicação através de aparelhos celulares, computadores ou tablets. Sua principal característica é uma fobia ou sensação de angústia que surge quando alguém se sente impossibilitado de se comunicar ou se vê incontactável, estando em algum lugar sem poder usar o celular ou qualquer outro meio de comunicação instantânea. Então veja aonde nós estamos. Nós estamos falando do aparelho celular, aquilo que você está segurando na sua mão, de notebook, aquilo que você está nos assistindo. E nós estamos falando disso porque isso hoje é considerado um principal causador de ansiedades e angústias no meio da sociedade. Então nós vamos fazer um teste. Está aí na sua tela o teste. Se você consegue ler, você responda. Se você não consegue ler, eu vou falar uma por uma e você vai responder sim ou não. Não precisa se justificar. E aí depois nós vamos analisar o resultado. O teste é o seguinte: nós vamos saber se você sofre ou não de monofobia. Então o teste inclui 20 questões. E essas 20 questões nós vamos citar uma por uma agora. E você vai responder, anotar aí num caderno, para que você não esqueça a sua resposta. E você vai responder. Nós vamos fazer aqui também essa avaliação de nós mesmos. Então vamos lá. Já disseram que você passa tempo demais usando o celular?
Vamos dar um minutinho para nossa programação. Meus irmãos, façam o teste, nós incentivamos, nós aqui também iremos fazer. Corre lá rapidinho, pega um papel, pega uma caneta, que no final nós vamos estar dando a pontuação. A resposta que você tem que dar é sim ou não. Daí no final nós vamos estar dando a resposta desse estudo, deixando bem claro que isso é um estudo que foi feito. Mas nós pedimos, faça o teste conosco. Eu também vou fazer aqui, irmão Matheus, olha. E agora? Muito interessante. Muito interessante. Qual será o resultado? Qual será será que o nós resultado? sofremos com a monofobia? Será que nós estamos sendo e usando demais o nosso celular? Vamos então para esse questionário. Já disseram que você passa tempo demais usando o celular? Seus amigos e familiares se queixam da maneira como usa o aparelho? Tenta esconder de conhecidos a quantidade de tempo que gasta acessando o celular? Acaba usando o celular por um tempo maior do que gostaria? Essa é a pergunta de número 4 e você responde sim ou não. Pergunta 5. Já usou o aparelho para conversar com outras pessoas quando se sente sozinho? Perde horas de sono por conta do tempo que gasta com o celular? Quando você está longe do aparelho, fica preocupado em ter perdido ligações? Quando o termo ligações é aplicado aqui, mensagens do WhatsApp nós vamos utilizar, porque ligações hoje é muito raro as pessoas receberem. Então, você, quando fica longe do aparelho, fica preocupado com as mensagens que você recebe no seu celular? Pergunta de número 7. Quando você está longe do aparelho, fica preocupado em ter perdido ligações? Essa nós já anunciamos. A pergunta de número 8. Sente-se perdido sem o seu celular? Quantas vezes, hein? Número 9. Entra em pânico quando a bateria do celular vai descarregar e não tem como carregar? Número 10. Sua produtividade caiu como resultado direto do tempo gasto no celular? Essa questão é para as pessoas que usam o celular para trabalho, na empresa, mesmo não podendo, muitos usam. E acaba aí você respondendo sim ou não, se já baixou o seu nível de produtividade. Número 11. Acontece de você preferir usar o celular para não ter de lidar com questões mais urgentes? Número 12. Fica ansioso se o celular ficou desligado por algum tempo? Quando falta luz na sua casa, como é que você se comporta? Você fica ansioso? Sim ou não? Número 13. Já usou o celular para conversar com pessoas quando se sente deslocado numa situação? Número 14. Você usa o celular quando deveria estar fazendo outras coisas e isso lhe acarreta problemas? Quando você deveria estar estudando, lendo, e você está usando o celular, isso te acarreta problemas? Número 15. Acha difícil desligar seu celular? Acredita que nunca passa tempo suficiente usando o celular? Já tentou usar menos o celular, mas não conseguiu? Quantos testezinhos você já tentou fazer para não usar tanto o celular? Você conseguiu? Fica irritado quando não tem o celular nas mãos? Já usou o aparelho para se sentir melhor quando está triste? Sente medo, angústia e palpitações quando pensa em ficar sem seu celular? Aí você respondeu essas questões, quem não respondeu vai respondendo aí. Vocês responderam sim ou não para essas 20 questões. Está aí na sua tela, você pode recorrer novamente. E o resultado, vamos ao resultado. Se você teve de 0 a 7 perguntas positivas, cuidado, você pode estar perdendo o controle. Mas agora, se você teve de 8 a 11 respostas positivas, é possível que você já tenha uma dependência instalada. Modere-se. De 12 a 20 respostas positivas, você já pode ser considerado um monofóbico e deve buscar a ajuda de um especialista competente. Vamos comentar agora sobre esses resultados. Veja a importância de um simples teste e você vai colocar aí no chat. Qual nível você está? Se você está no nível que você controla o celular ou se você está num nível já de risco
que você precisa moderar o uso do celular ou se você já está no nível de precisar de ajuda de um profissional. Então nós temos aqui 3 balanços de respostas positivas. As negativas desconsiderem, mas as respostas positivas, de 0 a 7 respostas positivas, é muito difícil alguém ter acertado. Se você acertou de 0 a 7, você está controlando o seu celular. Mas se você acertou de 8 a 11 positivas, cuidado. Tenha o autocontrole. Consiga dominar o celular. Consiga controlar o uso, o tempo gasto no celular. O meu tempo de celular ficou nesse período. Então eu preciso moderar o uso do celular e não adianta eu ficar me justificando. Eu preciso moderar para que eu não caia no próximo nível, que é muito perigoso. Irmão André Júnior. E agora, hein? Difícil, irmão Matheus. Olhando Pois no então. chat ali, a gente vê umas caras e as pessoas meio apavoradas. Irmão Gabriel, o senhor chegou a fazer o teste? Fiz o teste sim e assim como o Matheus, eu vi que também tem que dar uma moderada aí no celular. E nós vemos também a participação aí do pessoal no chat, né, respondendo com o seu nível aí de moderação ou os seus resultados. E você faça sua participação aí, você que não fez o teste, dá uma voltadinha no vídeo, mas faça esse teste, é muito importante até para saber como estamos lidando com o celular, né, um aparelho muito utilizado hoje em dia. Nós pedimos que a irmã deixe um pouquinho mais de tempo ali na tela, mas a gente fica assustado muitas vezes com o resultado do teste, porque é algo cotidiano. Aí eu vejo que muitos irmãos vão cair nesse mesmo quesito que eu vou falar agora, porque a gente usa o celular para praticamente tudo, irmão Matheus. É na escola, é na faculdade, é nos grupos da igreja muitas vezes. Então, para pagar contas é algo que cotidianamente fica muito tempo na nossa mão, né? E quando a gente vê esse teste aqui, olha, é realmente de ficar assustado. É uma autoavaliação de nós mesmos. Então nós estamos percebendo, né, o nível que nós estamos incluídos dentro dos nossos tempos de hoje. A pandemia veio e logicamente aumentou o uso frequente do celular. Mas nada justifica, porque nós precisamos controlar e não ser controlados pelo celular. Então você que fez esse teste, você já respondeu no chat, isso não é para julgamento, não é para juízo de ninguém, mas é para que nós, como cristãos, venhamos nos autoavaliar. Então é um teste bastante simples, parece simples. bastante inofensivo, mas é suficiente para nos dar um resultado de nós mesmos. É eu me avaliando segundo e de acordo com esse teste. Mas vamos agora ao próximo slide, e aí nós vamos entender melhor sobre a monofobia. Para você que chegou agora, o assunto de hoje é um assunto muito interessante. O assunto que a gente trouxe hoje é ansiedade versus o cristianismo. E nós temos visto que muitas pessoas estão entrando agora. Estamos com 45 pessoas ao vivo, irmão Matheus. Glória a Deus por isso. Vamos continuar discorrendo a respeito desse assunto. E desde já, vamos ver os irmãos que estão conosco, que estão nos acompanhando. Temos muitas respostas positivas ali, bastante pessoal se justificando, não? Meu Deus, a gente tem umas caras de assustado ali, irmão Matheus. Isso é para nós mesmos nos olhar, isso é para nós mesmos nos identificar nos nossos momentos de uso do celular, e a gente vai ter muita justificativa. Eu vou justificar que eu uso o celular para pagar minhas contas, porque o aplicativo do banco tá ali. Eu vou me justificar porque eu preciso do celular para minhas agendas, porque eu preciso me organizar. Eu vou me justificar porque eu sou líder de jovem, eu preciso estar em contato com os demais jovens, os pastores. Eu vou me justificar por tudo. Mas mesmo que eu me justifique, ainda assim não mudará o resultado. Eu preciso mudar a mim mesmo. Eu preciso agir. Eu preciso se sobressair sobre tal situação. Então é muito importante. Vamos aqui aos sintomas que podem indicar nomofobia. Então você que ainda não compreendeu esse teste, nós vamos aqui a alguns sintomas. Confirmar obsessivamente o sinal de bateria do celular o dia todo. Quantas pessoas passam o dia todo olhando o celular, vão ficar dizendo que estão vendo a hora, com celular, com relógio no pulso, estão olhando a hora no celular, já olha o nível de bateria, tá 15%. Quando chega a 15% e fica vermelho, todo mundo já entra em pavor. Vai acabar a bateria. Salvo se esse celular não estiver com a bateria viciada. Porque quando o celular está com a bateria viciada, ele não tem um momento certo de terminar.
Ele simplesmente pode terminar com 20 quanto 0. Ou ele pode chegar no 0 e voltar para os 15. Celular viciado, bateria viciada é uma coisa bastante complexa e complicada. Mas o nosso objetivo não é focar nisso, mas é simplesmente trazer esses sintomas. Então, se você confirma obsessivamente o sinal de bateria no celular, isso é um sintoma que pode indicar nomofobia. E aonde, nesse quesito de ficar conferindo o celular, onde é que prejudica a nossa vida? Talvez o ouvinte esteja se perguntando, mas muitas vezes, irmão Mateus, e aí a gente acaba se incluindo nisso, dentro da igreja, no momento de adoração, no momento de buscar o Senhor, nós ficamos preocupados com coisas alheias e o nosso celular muitas vezes é algo que nos tira o foco da presença de Deus. Algo que muitas vezes para o jovem, numa consagração, num culto, acaba sendo difícil de largar o celular e prestar atenção no que está acontecendo. Isso é uma coisa quase cotidiana hoje em dia, principalmente nos retiros. Quando alguém precisa falar um pouco mais grosso para que esse jovem entregue o seu celular e guarde o celular durante o período de retiro. Então é uma coisa muito frequente as pessoas ainda estarem apegadas ao uso do celular, até mesmo dentro da igreja, sem conseguir ficar 2h30 sem o uso do aparelho. Então essas pessoas já estão com sintomas agravados de nomofobia. Então essas pessoas já estão sendo dependentes do uso do celular. Ficar constantemente preocupada em perder o aparelho, mesmo quando sabe que está em um lugar seguro. Quantas pessoas ficam preocupadas em perder o seu celular? Verificar se recebeu mensagens ou avisos das redes sociais sucessivamente, toda hora olhando se tem mensagem, todo instante procurando ver se tem resposta de alguém. O aparelho nunca sai do campo de visão. É transportado da sala para a cozinha, para o banheiro, entre outros. Quantas pessoas que vão ao banheiro e não conseguem ficar sem o celular, até mesmo no banheiro, na sua privacidade. É algo terrível, né, irmão Mateus? Em todos os lugares o celular tá sempre junto. E daí quando a gente vê ali o tópico acima sobre verificar as mensagens, às vezes acontece algo interessante de, eu não tenho propriedade para falar sobre esse assunto, mas quem é líder de jovens com certeza já passou por essa situação de mandar uma mensagem pro jovem, o jovem baixar a abinha ali e o líder. Não, no líder responde depois. Mas se é alguém convidando para comer um açaí, meu Deus, responde na hora, não perco por nada. Nada contra quem gosta de açaí, né? Mas é algo que é relativo a gente trazer, assim como as pessoas que compram vários aparelhos, alegando sempre as necessidades extras. Eu tenho um celular para trabalho, eu tenho um celular para minha vida pessoal. Não é um caso frequente, mas vamos aqui melhorar talvez essa exposição. Pessoas que querem se justificar com os aparelhos. Não, eu preciso do celular, não posso ficar sem ele porque eu preciso trabalhar. Não posso ficar sem celular porque eu vendo. Não posso ficar sem celular porque eu preciso falar com a minha mãe. Não posso ficar sem celular por causa disso, por causa daquilo. Então estão sempre se justificando para estarem na posse do aparelho celular. Então nós temos aqui algumas consequências da nomofobia. Preste atenção, jovem, nas consequências. Perder o contato direto entre amigos, colegas de trabalho e familiares. O aumento do uso tende a fazer as pessoas se aproximarem mais do mundo virtual do que no real. Diante disso, eu quero fazer um parênteses aqui para algo que hoje mesmo eu estava vendo. Hoje mesmo estava vendo uma reportagem sobre a igreja virtual. Não sei se chegou ao conhecimento de vocês, mas me fugiu o nome daquele aplicativo ou jogo, mas eu sei que é uma igreja virtual e as pessoas comemorando que pessoas estão aceitando Jesus no modo virtual. Imagina o nível que as pessoas estão criando igrejas virtuais, bonequinhos, animações para criar essa igreja virtual. Então essas pessoas já querem fugir desse mundo real e viver no mundo virtual, achando que a vida é baseada em ficar interligado virtualmente com as pessoas. E olha o nível, perder o contato entre amigos, colegas e familiares, principalmente a família. Quantas vezes as pessoas perdem esse vínculo familiar, já não tem nem o que conversar com o pai, com a mãe,
o pai e a mãe já não são mais os melhores amigos estão lá na internet, nas redes sociais, já perderam esse vínculo. Então isso é um perigo para nós que somos cristãos. Porque o crente precisa manter esse vínculo afetivo com a família, com os amigos, com pessoas ao seu redor. Metaverso. Metaverso, estava vendo aqui. A igreja metaverso. Se você for pesquisar, você vai ver que é justamente isso aqui. As pessoas querendo sair do mundo real e viver no mundo virtual. Nós temos como consequência a destruição das habilidades de comunicação interpessoal inatas com aqueles que amamos. Isso eu quero aqui abrir ainda e um pouco além para uma questão formal. As pessoas perdem a capacidade de escrita, as pessoas perdem a capacidade de interpretação da escrita, é onde nós temos resultados negativos dentro das provas de universidades. E é um assunto de que forma isso se iniciou? Começou com algo positivo na pandemia, algo que a nossa igreja utilizou, como as lives, só que a palavra de Deus vai dizer que todas as coisas nos são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. E aí essas pessoas então pegam algo que é bom, uma ferramenta boa, e estão utilizando isso aí de uma forma... para fazer o mal para si mesmo. Exatamente. Exatamente. Então nós percebemos aí que está criando o mal para si mesmo, o uso incorreto do aparelho celular. Então nós temos como consequência também a frustrações acumuladas em decorrência da falta de respostas imediatas, a ansiedade por não receber uma resposta do líder imediato. Você perguntou alguma coisa e o líder não pôde responder naquele momento, você fica perturbado, o líder não responde, ninguém responde as minhas mensagens, e começa já a ficar aflito, angustiado por causa daquela falta da resposta imediata. Então isso é uma consequência da nomofobia, a perda do sentido da realidade. A pessoa já não consegue viver o real. Ela já está totalmente fora de si, passando a pensar e agir de modo como se estivesse sozinha no mundo. Quantas pessoas nós vamos olhar e vamos pensar, nossa, essa pessoa tem um problema mental. Ela não consegue ter esse intelecto com aqueles que estão aqui presentes. Ela está totalmente longe de si mesma. Como o famoso ditado popular, está viajando na maionese. Então, quantas pessoas estão perdidas, estão ali presentes, mas a mente não está ali. Estão já fora de si. Então isso é uma consequência grave da nomofobia. Então tem aí também a possibilidade de desenvolver enfermidades emocionais mais graves, como distúrbio de ansiedade, estresse, depressão e até desenvolver esquizofrenia. Então nós estamos vendo que isso é um causador da ansiedade, o uso excessivo do celular. Talvez eu vou ser ousado em falar que talvez seja o maior causador de ansiedade dentro das nossas igrejas, dentro das nossas congregações. Porque o cristão, ele não tem outro meio de... Não vou considerar como lazer, mas de interagir, de conviver com os demais. Então ele acaba usando o seu celular para assistir vídeo de pregação, louvor no YouTube, na internet, ficar acompanhando os programas, ficar ali conversando entre os jovens que fazem parte da juventude local, da sua congregação. Então acabam se apegando tanto a isso e perdendo o controle do celular. Então isso pode ser prejudicial demais à sua saúde. É necessário ter esse autocontrole. Vamos voltar agora ao termo da ansiedade. Bom, André Júnior. E aquilo que o irmão tinha falado ali, um tópico que eu achei bem interessante, sobre a pessoa ali, frustrações acumuladas em decorrer da falta de resposta imediata. Muitas vezes, agora vamos falar algo bem cotidiano nosso. Da pessoa abrir o celular, não tem mensagem nenhuma. Fecha, abre, fecha. E é tão interessante que o próprio celular ele tem algo chamado o bem-estar digital, que ali tu consegue ver quantas vezes você desbloqueou a tela do seu celular. E ali quando a gente para ver aquilo ali, misericórdia, irmão Matheus, é apavorante. Fica aí o desafio para você, acessa aí o seu celular, vá nas configurações e procure bem-estar digital. Vá nas configurações ali, e eu não sei você, irmão Gabriel, mas eu fiquei apavorado aqui, 57 desbloqueio de tela, misericórdia. E tem gente que fica muito mais, 100 e poucas vezes desbloqueando o seu aparelho celular.
por conta muitas vezes por conta disso, ficar ansioso demais, entra e sai no celular, entra e sai. Eu fiz uma coisinha, agora fiquei um momento vago, pego o celular. Fiquei um momento vago de novo, pego o celular. Então fica nesse vai e vem do uso do aparelho celular e acaba depois, quando para pra ver aí que ficou 2h30 usando o WhatsApp, ficou 3 horas no YouTube, entendeu? Então você acaba acumulando tempo no uso do celular, sendo que poderia ser aplicado esse tempo em outra área da sua vida, como estudo bíblico, comunhão com Deus, ou estudos das universidades, da sua vida profissional, enfim. Não queremos nos deter nisso, mas para que você entenda, né, que você olhe para si mesmo. Esse conteúdo é para nós mesmos nos encontrarmos ou reencontrarmos novamente na comunhão espiritual e social. Então nós queremos primeiro tratar aqui o social e depois nós vamos entrar em termos mais específicos do que a Bíblia diz sobre isso. Então vamos aqui ao próximo slide. O próximo slide também é bastante interessante porque nós vamos iniciar explicando os níveis de ansiedade. Então vamos ali, está escrito: a ansiedade pode parecer até aqui algo normal da nossa rotina e que qualquer pessoa tem, mas existem níveis de ansiedade, desde a mais comum, como um frio na barriga, ao estar prestes a falar em público, até uma patologia. A patologia é uma doença na mente, uma doença mental. Então tem ali as borboletas no estômago. Quem nunca ouviu falar nisso? Quem nunca ficou com a barriga trêmula diante de uma situação que causou essa resposta fisiológica do seu corpo? Então temos ali o primeiro tópico, a ansiedade positiva ou ansiedade leve. Surge como uma forma de autodefesa, como uma reação automática do corpo e do organismo, bem como uma forma de se adaptar ao que vai acontecendo na vida do indivíduo. E o exemplo, como dissemos, frio na barriga, risos, coração acelerado, suor nas mãos, isso é normal. Isso todo mundo tem. Isso é uma resposta fisiológica do seu corpo diante da situação em que você está inserido. Então, até esse ponto, todos nós estamos inseridos. Todos nós já sofremos frio na barriga. Quem nunca... Eu, particularmente, quando fico nervoso, começo a rir. Entendeu? Eu fico rindo sozinho, entendeu? Por causa desse nervosismo, dessa ansiedade diante de tais situações. Coração acelerado, suor nas mãos. Então, são sintomas leves da ansiedade. E o próximo slide, então, vai falar sobre a ansiedade moderada. Então, nós temos ali, ansiedade moderada geralmente é um quadro clínico onde a pessoa já experimentou situações de ansiedade e que essas, por sua vez, se tornam rotineiras. A pessoa já passou do nível leve, já começou a experimentar um nível mais elevado da sua ansiedade. As reações fisiológicas da ansiedade moderada é o nó no estômago, a taquicardia, que é o coração acelerado, a perda, o aumento de apetite, bem como o peso. Às vezes você está sem fome, do nada eu vou ficar sem fome, isso pode ser uma ansiedade moderada. Eu estou engordando, ou estou emagrecendo, ou estou me alimentando direito, então isso pode ser uma ansiedade moderada. Os comportamentos de quem sofre com ansiedade moderada são tremores, irritabilidade, roer as unhas, estralar os dedos, hiperatividade motora, ou seja, ficar caminhando de um lado para o outro, sem rumo, sem direção. Então, isso são sintomas comportamentais de quem sofre, quem já está no nível moderado. Então, isso é preocupante já. Isso já se torna algo de se começar a avaliar melhor essas causas. Temos também as reações sociais. São as preocupações excessivas com a opinião de terceiros, o desejo de passar despercebido, evitar a presença, você acaba negando. Não, eu não quero receber essa oportunidade, não. Não, eu não vou ir porque vai ter muita gente lá. Não, eu não quero me expor, eu não quero... me expor porque eu fico preocupado, eu não vou pregar porque eu estou preocupado com o que as pessoas vão achar de mim. Então essa pessoa já está numa situação moderada de ansiedade. E o próximo tópico, que é bastante importante, é algo que preocupa muito, né? Então é muito sério esse próximo tópico, que é a ansiedade negativa ou generalizada. Então aqui envolve sentimentos ruins, privando as reações fisiológicas, ou seja, existem mais pontos negativos do que positivos
considerado já como uma patologia, ou seja, um transtorno psíquico ou uma doença na mente. Quantos jovens que perderam a crença de si mesmo, do seu potencial, já não confiam em si mesmo, são negativos demais, eles estão preocupados excessivamente, eles estão já vivendo nesse momento bastante preocupante que é a ansiedade negativa. Quais são as reações fisiológicas? A sudorese, que é o suor excessivo, a náusea, dor no corpo, dificuldade respiratória, bexiga hiperativa, coração acelerado, são as respostas que o corpo está dando fisiológica, uma resposta fisiológica diante de tais situações. E agora na mente, cognitivas, preocupação excessiva, obsessiva, pensamentos intrusos negativos. Mesmo que não queira pensar negativamente, já está pensando, já coloca o não na frente, já coloca o péssimo na frente, na sua mente só pensa o lado ruim. Então tem dificuldades com a atenção e concentração, insônias, alterações na memória, vontade de gritar ou chorar, e esse próximo ponto é muito preocupante, desejo de se automutilar ou de suicidar-se. Olha o nível que a pessoa, quando ela está inserida na ansiedade generalizada, ela se encontra. Ela não consegue pensar positivamente. Ela já vive um momento de se automutilar. Quantos jovens, mesmo crentes, se automutilam tentando escapar dessa situação. Então tem ali, quem cede diagnósticos são os profissionais da saúde. Por quê? Porque a pessoa, quando está inserida nessa situação, ou na situação moderada, ela vai chegar e vai conversar com o líder. Líder, não consigo dormir, estou muito preocupado, estou sofrendo assim assado. Ou já perceberam a tal situação daquele jovem, o comportamento daquele jovem, não frequenta os cultos, não consegue mais desenvolver atividades dentro da igreja, se isola, não consegue viver no vínculo de amizades dentro da igreja. Então chega no líder, ou o líder chama para conversar, e o líder não consegue entender essas questões de ansiedade, não consegue compreender essa questão do hoje que nós estamos vivendo. Qual que é as primeiras respostas que vai dar? Vamos orar. Não, vamos orar por ti, não, vamos fazer uma campanha de oração por ti. Ajuda, mas nem sempre é o recurso que essa pessoa vai precisar de imediato. Então, quem vai dizer se essa pessoa está sofrendo com ansiedade, se essa pessoa está sofrendo com depressão, é o profissional da saúde. Eu não posso um jovem vir conversar comigo e dizer que não se sente bem ou que já teve vontade de se matar. Eu não posso dizer para ele, não, tu tá com demônio, vamos repreender em nome de Jesus. Não. É uma situação já elevada de algo que começou no leve, de algo que começou simplesmente uma dorzinha, aquele sentimento de frio na barriga. Começou ali, mas o tempo foi passando, já começou a questão de rejeição na escola, porque eu sou crente, as pessoas não confiam em mim, me rejeitam. Então todas essas circunstâncias ao redor do indivíduo podem prejudicar a vida dele. É um tema muito complicado de ser abordado, porque muitas vezes isso, na maioria das vezes, está muito relacionado a problemas não apenas com o indivíduo, mas aquilo que rodeia o indivíduo. A família principalmente. Os próprios irmãos da igreja, as questões sociais ao redor desse jovem. Muitos jovens não têm amigos, eles têm os amigos da igreja. Então a minha amizade é o irmão André, o irmão Gabriel, eu não tenho outros amigos, eu não tenho amigos seculares. Então isso já torna uma pessoa mais introvertida, já começa aí na personalidade da pessoa, já começa sendo modelado a tais situações. Então esse jovem vai começar a ter uma resposta fisiológica, porque acaba abraçando para si essas situações e o corpo vai expor de tal maneira. A mente desse jovem vai acabar vivendo nesse muro, pendendo para o lado negativo ou para o lado positivo. E muitas vezes dentro das nossas igrejas não se tem essa estrutura. Não se tem alguém que entende do assunto. Graças damos a Deus porque muitos líderes conseguem buscar esse conhecimento, muitos líderes entendem bastante sobre a ansiedade e conseguem dar essa resposta social para esse jovem. Então, outra questão, a família muitas vezes, por ser muito religiosa, acaba reprimindo o filho ou o familiar dentro de casa. Não, eu não vou te levar no psicólogo porque tá com demônio, vamos orar.
E às vezes a questão de ir ao psicólogo pode salvar a alma desse jovem. Acaba sendo uma luta até chegar até esse importante passo. Muitas vezes, dentro da igreja, a gente vai ver o jovem isolado e vai... Bom, não, tá desviado o jovem ali. E em vez de abraçar aquele jovem, a gente deixa o jovem sozinho. Um caso bastante frequente, principalmente assim no nível de pandemia, jovens quando tem uma perda, quando perde o seu ente querido, quando perde seu familiar, o luto não é bom. O período de luto é angustiante, o período de luto é depravador. Entendeu? Te joga para baixo. O sentimento quando você perde uma mãe, ou um pai, ou um irmão, um familiar assim mais próximo, o sentimento que causa é um sentimento horroroso. Ninguém gosta. Uma mãe não gosta de perder um filho não gosta de perder uma mãe. Então é um sentimento bastante preocupante quando essa pessoa passa o período de luto, porque ela quer se esconder, quer se isolar, não tem força para orar, não tem força para se colocar na presença de Deus, não tem força nem para estar presente nos cultos, ou quando está enfrentando uma enfermidade. Jovens que vão fazer uma cirurgia muito importante, acabam ficando ansiosos, preocupados com aquilo ali excessivamente. Então são situações que parecem normais, mas que podem ser muito prejudiciais. Então é muito importante, você que é líder e nos acompanha, estar sempre por dentro desses conteúdos, estar sempre por dentro dessas questões. Irmão Gabriel, vamos ver quem está conosco aí no chat. Meus irmãos, o tema é bom. Nós estamos alegres por essa oportunidade, um tema muito edificante. Nós estamos vendo ali que bastante irmãos estão interagindo no chat. E diga para nós de que área você é. Compartilhe aí esse link com mais pessoas. Irmão Gabriel, quem está conosco? Glória a Deus, nós podemos ver que o tema tratado aqui é realmente uma bênção, onde nós podemos estar aprendendo bastante coisa sobre ansiedade, que como o irmão Mateus ali disse, muitas vezes a pessoa acha que é demônio e pode ser até um ataque de Satanás, porém às vezes pode ser um problema fisiológico, né? E por ser um tema tão interessante que estamos abordando, nós estamos com mais ou menos 40 pessoas ao vivo, estavam 45 pessoas, muitos irmãos aqui de Porto Alegre, irmãos também da área de Cachoeirinha estão aqui participando em peso, e podemos ver a juventude ligadinha aqui conosco, aprendendo um pouco mais sobre a ansiedade. Então é um tema bastante importante para os nossos dias, não para que você saia por aí dando diagnóstico para as pessoas, porque isso é incorreto fazer, né? Isso chega a ser até um crime, mas que você entenda de si mesmo, você controle a si mesmo, as suas emoções, as suas questões de ansiedade. Então nós vamos agora para o próximo slide. Bom, Mateus, bastante participação. Área Alvorada. Glória a Deus. Congregação Sede Geral. Área Rio Pardo. Aleluia. Fortaleza. Sede Internacional. Nós glorificamos ao Senhor porque nós podemos ver que a juventude tá presente hoje, hein? Aleluia. Aleluia. Então que Deus abençoe todos os irmãos que estão presentes conosco. Os tratamentos, vamos aqui abordar um pouco do que se fazer quando as pessoas estão incluídas nessas questões de ansiedade. Os tratamentos nos casos leves, como foi o primeiro aqui abordado, sintomas leves. Não necessariamente precisa de ajuda de profissionais, porque é uma ansiedade normal. Já nascemos, bem dizer, com essa resposta fisiológica. Então, os tratamentos em casos leves é dormir bem. Nem sempre nós dormimos bem, mas o dormir bem vai te ajudar. Leituras vão te ajudar, exercícios físicos vão te ajudar e muito, a alimentação balanceada vão te ajudar e muito em casos leves. Em tratamentos nos casos moderados, necessita de acompanhamento com o profissional da saúde, o psicólogo, nesse caso as terapias, necessita de exercício físico, dormir bem, medicação, alimentação. A pausa que eu faço para exercício físico é que quando nós estamos praticando o exercício físico, nós estamos liberando serotonina. Então vai ficar gravado aí, serotonina. Ele age na área da nossa alegria, do riso, da felicidade. Área da dopamina. Isso, então ele vai... Quando você pratica exercício físico, automaticamente você está se fazendo uma pessoa melhor. Então qualquer pessoa vai recomendar, faça caminhada de 1 hora, faça pedaladas de 1 hora, faça exercícios físicos, porque isso vai liberar mais alegria, energia
para você. E nos tratamentos em casos mais graves, acompanhamento com o profissional da saúde, psiquiatra e psicólogo. Avaliação clínica, a medicação, exercícios físicos vão ajudar e muito, e a terapia intensiva. Por que terapia intensiva? Porque você precisa se expor ao profissional para que ele te ajude. Então você vai precisar consultar com um psiquiatra, porque ele pode receitar a medicação mais adequada para o seu quadro clínico. Você precisa de uma avaliação clínica para saber qual nível que você está dentro da ansiedade, ou se você já está passando o processo de depressão. Então é necessária a ajuda de um profissional, o psiquiatra, porque ele vai entender mais aprofundado a questão patológica da doença e também vai receitar os remédios, e o profissional psicólogo, porque ele vai te ajudar a se entender, ele vai te ajudar a se autoavaliar sozinho. O psicólogo muitas vezes tem essa visão de que o psicólogo que me ajuda. Não, o psicólogo, o profissional da psicologia, ele te ajuda a você mesmo encontrar o resultado do seu problema. Ele dá uma direção. Isso, você vai conversar dos seus problemas e automaticamente vai pensar neles, e você precisa encontrar aonde que você está errando. E aonde vai entrar os conselhos do psicólogo, principalmente exercício físico, você vir na próxima consulta, enfim. E a prevenção, para que você não chegue nesses casos moderados e nem casos mais graves. Exercícios físicos diários ou 3 vezes por semana. Alimentação balanceada, equilibrada e de boa qualidade. Cuidar da qualidade do sono. Técnicas de relaxamento. Existem algumas técnicas que você faz sozinho e você acaba conseguindo relaxar um pouco mais, relaxar o seu corpo, a musculatura, enfim, você acaba tendo esse ponto positivo. A religiosidade, esse ponto foi destacado aqui porque todo profissional da saúde mental ele vai dizer se você tem uma religião, isso vai te fazer bem. Então, se você é cristão, o fato de ser cristão, você vai se envolver em atividades, você vai estar lendo, preocupados, você vai estar se envolvendo com essa questão religiosa, e isso vai te ajudar. Então tem aqui também a arte-terapia, o lazer, criar um estilo de vida não sedentário, você parar de viver a mesmice, a mesma rotina, e fica a observação, em todos os casos, busque a ajuda de um profissional da saúde mental. Nós não podemos receitar nada, nós não podemos dar diagnósticos para ninguém. Somente o profissional qualificado, profissional que estudou, tem o diploma, autorização perante a lei para exercer essa atividade de dar diagnósticos. Então, em todos esses casos, esteja atento, você pode sim procurar um profissional da saúde mental e receber essa ajuda. Então, nós vamos aqui ao próximo slide também. Estamos aqui com um tempo bastante curto, nós achamos que seríamos pouco, né? É verdade, a gente ficou preocupado, né? Porque daqui os 3 eu acho que praticamente a gente não louva, né? Se tivesse que louvar ia ser algo meio com palmas. Mas glórias a Deus, porque com certeza Deus na frente, meu Matheus. Eu fico surpreso com a quantidade de pessoas que estão conosco no chat, muitos irmãos interagindo, falando a respeito que o tema é um tema muito abençoado, e com certeza, só para deixar claro, nós pesquisamos a respeito do assunto, o irmão Matheus, ele está se formando em psicologia, eu trabalho na área de saúde, lido diretamente com médicos, então isso é algo que eu vejo muitos jovens da minha faixa etária de idade principalmente, justamente passando por todas essas séries de problemas. Daí muitas vezes a gente tem que lidar de chegar com um jovem tendo a crise da ansiedade, não sabendo como reagir com o corpo todo travado, e aí é algo que a gente às vezes para pensar, né? É aterrorizante, na verdade. Um jovem, se você pesquisar na internet alguém sofrendo crise de ansiedade, é algo horrível. O sentimento de morte, de aperto, de angústia, são sofrimentos bastante complicados para essas pessoas que dizem, eu tive crise de ansiedade, ou eu tenho crise de ansiedade. Isso é horrível. Dentro das igrejas, os jovens saem correndo para a rua, buscando ar, e ninguém entendeu o que está acontecendo, e ninguém conseguia ajudar. Então tudo isso seria melhor e seria evitado se tivesse o acompanhamento de um profissional. Exatamente. Se esse jovem olhasse, não, eu preciso de ajuda, eu preciso de socorro, então eu vou buscar a ajuda do profissional. Mas agora, o que a Bíblia diz sobre a ansiedade? Esse é o ponto que nós queremos aqui
muito mais pender para o lado religioso, porque nós estamos colocando uma balança, ansiedade e o cristianismo. E o que a Bíblia diz sobre a ansiedade? A própria psicologia reconhece as atividades religiosas como uma forma de autoajuda no tratamento com os transtornos de ansiedade. E como cristãos, nós sabemos que o nosso Deus é maior do que todas as nossas fraquezas, emoções e sentimentos. Afinal, Ele nos criou a sua imagem e semelhança. Vamos ver o que diz Gênesis, no capítulo 1, versículo 26 até o 31. Eu destaquei aqui a criação perfeita, mas vamos da própria Bíblia, o que ela está dizendo quanto à criação perfeita, quanto àquilo que Deus criou, da maneira que Deus nos criou. O irmão Gabriel está aí com a palavra do 26 até o 31. Glória a Deus, vamos estar lendo aí, você que tem a sua Bíblia, acompanhe em casa conosco. E disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre o gado e sobre toda a terra, todo réptil que se move. E criou Deus o homem à sua imagem, de Deus o criou, o homem e a mulher os criou. E Deus também os abençoou e lhes disse, frutificai e multiplicai-vos e enchei a terra. Sujeitai-a e dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todo animal que move sobre a terra. E disse Deus, eis que vos tenho dado toda a erva que dê semente, que está sobre a face da terra, e toda a árvore, em que há fruto e que dê semente, ser-vos-á para mantimento. E todo animal da terra, e a toda ave dos céus, e a todo réptil da terra, em que há alma vivente, toda a erva verde será para mantimento, e assim foi. E viu Deus tudo quanto tinha feito, e eis que era muito bom. Então, as últimas palavras estão dizendo, e viu Deus tudo que tinha feito, e era muito bom. Existia alguma imperfeição em Adão e Eva? Não existia imperfeição. Deus os criou perfeito. Deus, além de os criar perfeito, Deus diz, vocês dominam a terra, vocês dominam os animais, vocês dominam os peixes, vocês dominam a natureza. E aí nós vamos agora e percebemos que o que Deus faz é perfeito. Adão e Eva perfeitos, criação perfeita. O próprio Deus olhou e disse que era perfeito. Mas os caminhos que o homem escolhe trilhar, Deus permite que as consequências cheguem. E isso muitas das vezes foge da capacidade humana de reverter. Como, por exemplo, a queda de Adão e Eva, que outrora eram perfeitos, mas por não atentarem à voz de Deus, suas consequências são irreversíveis até os dias de hoje. Agora nós vamos ver Gênesis 3, 16 ao 19. A consequência da desobediência a Deus. E a mulher disse, isso Deus dizendo, multiplicarei grandemente a tua dor e a tua conceição. Com dor terás filhos, e o teu desejo será para o teu marido, e ele te dominará. E Adão disse, porquanto deste ouvido à voz da tua mulher, e comeste da árvore que te ordenei, dizendo, não comerás dela, maldita é a terra por causa de ti. Com dor comerás dela todos os dias de tua vida, espinhos e cardos também te produzirá, e comerá a erva do campo. No suor do teu rosto comerá o teu pão, até que tornes a terra, porque dela foste tomado, porquanto és pó, e em pó te tornarás. Então veja, nós outrora 1:26 ao 31 vimos que Deus criou perfeitamente o homem e a mulher e fez com que eles governassem, deu autoridade para eles governarem. Mas quando eles pecaram, agora a terra governa o homem depende da terra. A mulher depende de um sofrimento. Então agora as coisas inverteram por causa da desobediência a Deus. E isso é irreversível até os dias de hoje. Então nós estamos percebendo o nível que o ser humano acabou se encontrando. Se encontrando num ponto de que antes era dominador, agora ele é dominado, ele depende. Ele é dependente da terra. De tudo aquilo que Deus deu para ele autoridade, ele não soube aproveitar e acabou agora revertendo esse quadro. O próximo slide vai dizer o seguinte: a ação de Deus na vida do ser humano passa a partir de então a se concentrar na mente. Ou seja, depois que Adão e Eva pecaram, aonde que Deus começa a agir na vida do ser humano? Na mente, no coração, nos pensamentos
e nas emoções. Vejamos a seguir alguns pontos que são destaques na Bíblia para entendermos melhor. Segundo a ciência, o que é a mente? Não é o cérebro, mas é a sede das emoções, onde se encontram os hábitos, crenças, experiências. Também pode ser definida como uma atividade emergente do cérebro, e o cérebro é a estrutura física que precisa da mente. Então nós estamos vendo que Deus agora está agindo aonde? Na mente. Por quê? Porque a mente é a sede das emoções. É onde se encontram os hábitos. Os hábitos do ser humano se encontram na sua mente. Romanos 12:2. Não vos conformeis com este mundo, mas sede transformados pela renovação da vossa mente. Aonde que nós estamos sendo orientados a mudar? Na mente. 1 Coríntios 2:16. Mas nós temos a mente de Cristo. Então o próprio Deus está nos dando a oportunidade de reverter o quadro simplesmente pela mente, aonde ele quer governar. E como podemos definir a mente de Cristo? Possuir a mente de Cristo não é uma tarefa simples, pois requer primeiramente uma conversão genuína, uma mudança de caráter humano, de comportamento e atitudes. Entenda que o maior desejo do diabo é conseguir aprisionar a mente humana, pois ele sabe que fazendo isso, não há chances dessa pessoa conseguir ser livre do fardo colocado pelo diabo. É onde a saída humana dessa prisão são as drogas, o cigarro, a bebida, festas, prazeres carnais, pois o diabo sabe que isso por um momento é satisfatório, mas com gravíssimas consequências. Mateus 27, 4 e 5, por causa do tempo nós não vamos ler, vamos deixar para os irmãos lerem em casa, vai tratar justamente isso. O diabo, ele quer o quê? Tomar a mente. Depois que ele conseguir tomar a mente, ele escraviza essa pessoa, e essa pessoa passa a ter prejuízos. E fica a pergunta, quem está dirigindo a sua mente neste momento? Se não é Deus, é o diabo. Quem está colocando esses pensamentos negativos? Quem está agindo na sua mente? Quem está agindo no seu intelecto? Se não é Deus, é o diabo. Não existe outro que esteja disputando pela nossa mente. Ou a sua mente vai ser a mente de Cristo, ou a sua mente vai ser uma mente escravizada pelo diabo. E muitas pessoas vão se justificar o uso do cigarro, o uso da bebida alcoólica como um momento de prazer, para relaxar, para se sentir melhor. Por quê? Porque a mente está escravizada pelo diabo. Quando uma pessoa está sofrendo com a depressão, o diabo se aproveita dessa fragilidade e se ele conseguir aprisionar essa mente, ele acaba colocando o desejo de suicídio. Ele acaba levando essa pessoa às tentativas de suicídio. Então já não é Deus, já não é normal, já fugiu do controle humano. Agora depende de uma ação divina. Agora depende de uma ação do próprio Espírito de Deus. O próximo slide vai dizer, para nós encerrarmos aqui, se por um lado o diabo age na mente das pessoas causando mal, é fácil perceber que quem possui a mente de Cristo fará completamente o oposto. O maior desejo de Deus é resgatar aquele Adão e Eva antes do pecado, que possuíam total controle de tudo e suas mentes estavam totalmente devotas a Deus, a ponto de Deus descer e conversar com eles. Veja o quanto a Bíblia mostra que Deus é o maior interessado em cuidar de tudo para nós e direcionar cada detalhe da nossa trajetória. Entenda, nós estamos falando de Adão e Eva. Deus criou perfeitamente Adão e Eva. Adão e Eva pecaram, tiveram consequências trágicas, drásticas, consequências irrevertíveis. Então nós concluímos que Deus quer restituir o primeiro Adão que dominava e não era dominado. Fica aqui alguns versículos para a meditação dos irmãos. Provérbios 10, 22. As bênçãos de Deus não acrescentam dores. Lucas 12, 31. Buscai primeiramente o reino de Deus. Filipenses 4, 6. Por nada estejais ansiosos, mas vossas petições sejam conhecidas diante de Deus. Mateus 6, 25. Não vos preocupeis, não é a vida mais do que a comida e o corpo mais do que o vestuário. Salmos 1, 1 e 2. O seu prazer está na lei do Senhor. 1 Pedro 5, 6 e 7. Se humilhar e lançar sobre Jesus toda a nossa ansiedade.
Então, para refletir, leia João 14, leiam esse capítulo de João 14 e perceba a importância que Jesus dá à vida do ser humano. Perceba que suas palavras são motivacionais e que viver para Cristo é a melhor solução de todos os problemas, angústias e dores, pois sem Ele a vida não faz sentido algum. Para concluir, sofrer com os transtornos de ansiedade não é algo que estamos livres de encarar, mas saiba que para tudo é posto um limite. Por isso esteja atento à sua rotina, suas emoções e principalmente de como está a sua vida com Deus. Se você sofre com ansiedade, você não está sozinho. Além de termos excelentes profissionais da saúde mental dispostos a lhe ajudar, Deus está com você, ao seu lado, esperando que você lembre que Ele é o autor da vida, que Ele te criou e que um dia tudo vai passar e estaremos juntinhos de Deus para todo sempre. Apocalipse 21, 5. Eis que faço nova todas as coisas. Logo após Deus conseguir reconciliar o primeiro Adão, nós estaremos livres de todo o sofrimento e para sempre juntinho de Deus. Então aqui fica essa conclusão da noite de hoje, ansiedade e cristianismo. Você que aprendeu, desfrute disso, passe para mais pessoas e que Deus os abençoe. Irmão André Júnior com o encerramento. Glórias a Deus, nós ficamos felizes pela oportunidade. Nós pensamos que ia sobrar muito tempo, mas no final faltou tempo. Mas nós glorificamos ao nosso Deus. A bateria do meu celular acabou, mas eu vi que muita gente estava interagindo no chat, um tema muito interessante. Nós esperamos que isso seja de proveito para muitas vidas. Nós estaremos fazendo uma breve oração, já estouramos o horário. Então, vamos agradecer a Deus nesse momento, irmão Mateus. Agradecer a Deus, irmão Gabriel. E com certeza, Deus na frente, juventude. Vamos estar orando e abençoando uns aos outros. Senhor meu Deus e meu Pai, nós agradecemos a Ti pela oportunidade, Senhor meu Deus, e esperamos, ó Senhor, que este tema, ó Pai, venha servir de bênção para muitas vidas, para muitas casas, Senhor. Abençoe muitos jovens, ó meu Senhor, e em nome de Jesus, que tudo seja para a honra e glória do Teu nome. Amém. Juventude, o nosso lema é Deus na frente. Deus abençoe. Amém. Glória a Deus.